Finalmente chegou o episódio que todo mundo queria de Cavaleiros do Zodíaco. Pelo menos eu e os parça aqui. Estou falando do episódio da Casa de Sagitário, o herói que salvou Atena 13 anos, na verdade uns 18 anos atrás, dentro dessa história, né? E, e finalmente eu tive uma teoria que estava 100% correta. Então vamos nessa aqui, comigo Luiz, do Monstros e Aventuras, falar do episódio 4 da segunda temporada de Cavaleiros do Zodíaco Batalha pelo Santuário do Crunchyroll, que tem o nome de As Palavras Perdidas de Aiolos. Só que detalhe, né? Já primeiro começando uma questão, né? A versão em inglês é The Last Words of Aiolos. Então seria, na verdade, as últimas palavras, ao invés das palavras perdidas. Não sei se a versão japonesa tem outro título, porque quem não está acompanhando em mais detalhes, existem diferenças das dublagens e dos nomes na versão americana e na versão japonesa. Então, na versão que é mais distribuída para o Ocidente e na versão que é mais distribuída pela Ásia, né? Existem pequenas diferenças de alguns detalhezinhos, né? O que muda pouca coisa na história, né? Mas a ideia é deixar uma coisa mais americanizada, mais padrão de super-herói nos Estados Unidos, né? Enquanto no Japão é uma coisa mais puxada pro clássico, né? E na dublagem eles tentam, brasileira, até onde sei, eles tentam puxar um pouco mais para a versão japonesa, porque a gente teve mais contato com o material original, enquanto pros Estados Unidos, né? É uma coisa mais inédita, né? Já que Cavaleiros do Zodíaco foi uma coisa meio mais de nicho, né? Inclusive, quem quiser, vai atrás dos materiais da youtuber Raimona, que ela fez uns trabalhos fantásticos sobre Cavaleiros do Zodíaco, recuperando, inclusive, versões americanizadas do material. Pois bem, voltando ao episódio em si, aqui nós temos finalmente detalhado o que era a profecia, que a gente só tinha uma coisa muito meio vaga, basicamente. A gente tinha, finalmente, nós conhecemos um pouco mais a cara do Cavaleiro de Sagitário e do Saga de Gêmeos, né? Já que a gente só tinha visto a armadura, nunca é exatamente a cara dele, né? E eu acho que um dos momentos mais interessantes, né, é que a gente tem pequenos ajustes que foram feitos em relação à história original que deixaram a coisa muito mais saborosa, na minha opinião. Pois bem, vamos lá. O episódio começa, lembrando que essa análise vai ter spoilers, porque não tem como. E o que acontece? Começa justamente com os Cavaleiros de Sagitário e Gêmeos há 18 anos atrás, quando Atena reencarnou, sendo chamados pelo grande mestre original do santuário para que eles vejam a profecia, para que vejam todos juntos pela primeira vez o que é a grande profecia daquele meio, onde eles descobrem, na prática, os cavaleiros descobrem que a armadura de prata de Taça estava junto com o grande mestre, o que mostra que realmente é uma armadura meio lendária, mística, né? E uma coisa interessante que é comentada é que a armadura, teoricamente, é tão forte quanto uma armadura de ouro, né? O que já inclusive, já dá pra ver que eles pegaram um pouco dos conceitos que tem vários spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco, onde o grande mestre sempre ele tem um companheiro do lado que veste uma armadura de prata, que é a armadura de altar nos spin-offs, né? E que, teoricamente, esse cavaleiro é tão poderoso quanto os 12 Cavaleiros de Ouro, né? Quase como se fosse um guerreiro extra, né? Pra pegar e auxiliá-lo, né? Então sempre fica aquela pergunta, né? Quem é o Cavaleiro de Prata? Quem é que deveria vestir aquela armadura de prata, galera, né? Cadê o Cavaleiro? Mas, pois bem, a gente vê justamente detalhes da profecia, mostrando o planeta inteiro sendo devastado por uma chuva de meteoros, com vulcões pelo mundo, e tudo graças a um mega alinhamento planetário, a Terra sendo devastada, ficando sem luz, né? E finalmente a gente isso vê que tudo isso é uma memória do grande mestre atual, né? Que já ficou claro, né? Que é o Cavaleiro de Gêmeos que matou o grande mestre anterior, né? Então já dá pra ficar bem claro, né? O que aconteceu. O Sagitário e os Gêmeos foram chamados para ver essa profecia justamente porque o Sagitário foi escolhido para ser o primeiro, o sucessor direto do grande mestre, e o Cavaleiro de Gêmeos para ser justamente o mão direita dele, aquele que ia pegar e ajudar em todas as coisas, meio que o segundo em comando dentro da hierarquia, né? Como ocorreu a treta de todo mundo, acho que a gente vai ver um pouquinho pro próximo episódio. Mas, prosseguindo, aqui o que acontece? Quando a gente vai finalmente para casa de Sagitário, onde os heróis chegam lá e eles veem que tem uma barreira invisível
até serem surpreendidos pelo fantasma do Cavaleiro de Sagitário, nós temos finalmente aquilo que eu tinha falado episódios atrás, de que a gente ia ter uma batalha contra o Cavaleiro do Sagitário testando os heróis. Só que a coisa foi um pouquinho mais surpreendente do que eu imaginei. Por quê? A gente já teve um teste desses que foi com os Cavaleiros Esqueletos lá perto da casa de Virgem. Porém, aqui o que dá sempre a impressão que a gente tem alguns fantasmas percorrendo o santuário, né? Pra pegar e realmente defender cavaleiros ainda fantasmas que ainda defendem justamente o santuário, né? O que eu acho uma coisa bem bacana. Então, eles terem colocado justamente aquele desafio dos guerreiros esqueletos, mesmo ele podendo ser um pouquinho mais elaborado, já ajuda a pegar e dar uma prévia, meio que um pouco da estrutura melhor do santuário, mostrando que não é uma coisa tirada do nada, o fantasma ter aparecido lá para testar eles. Mas uma coisa que eu acho bem legal é que eles são meio transportados para meio áreas de distorções dimensionais, como já aconteceu em outras casas do Zodíaco, só que aqui eles estão sem as armaduras e cada um tendo que lutar individualmente contra o fantasma. E o bacana é que a gente vê os mais diversos tipos de golpes que o Cavaleiro de Sagitário tem, mostrando como ele é mega poderoso. Da falta de um, ele tem na prática 4 golpes diferentes, 2 envolvendo justamente as questões das flechas que ele é capaz de pegar e multiplicar. Ele tem um golpe que é similar ao golpe do Seiya, que aparentemente é baseado no golpe da saga clássica, que é um meteoro atômico, basicamente uma versão Cavaleiro de Ouro, só que misturado com relâmpagos, quase uma fusão do relâmpago de plasma do Cavaleiro de Leão com o golpe do meteoro de Pegasus, né, que ele pega e dá, e temos uma outra que é justamente uma espécie de chuva de penas douradas que ele dá usando justamente usando as asas da armadura. E é claro que cada um dos heróis, eles têm que não apenas sobreviver ao ataque, né, mas conseguir dar um golpe tão, na prática, mais poderoso do que o golpe, do que aquele nível de poder. Isso eles têm que realmente queimar seu cosmos, levando a um nível de armada de Cavaleiro de Ouro, isso sem as armaduras dele para ajudar, para conseguir pegar e se provarem dignos para conseguir pegar e ir para frente em cada etapa. E aqui tem duas coisas que eu acho bem bacana, que é o seguinte: finalmente vemos a Shun lutando sem armadura, já dando uma prévia um pouco do que a gente vai pegar e ver justamente mais pra frente contra a batalha contra a Afrodite de Peixes, né? Ainda não temos os poderes de controlar o vento, que tanto o pessoal gosta, e como, tipo eu, né, da Shun. Porém, aqui nós vemos, finalmente a gente já começa a ver, a gente já vê que mesmo ela sem dar um golpe especial específico, só com um soco bruto dela, ela consegue dar um golpe tão poderoso quanto o Cavaleiro de Ouro, reforçando a ideia de que ela talvez seja a mais poderosa de todos os cavaleiros, só que tendo o cosmo contido lá dentro dela. Então, reforçando justamente aquilo que foi mostrado do passado da Shun, de como ela tinha um cosmo tão poderoso que tinha gente do santuário procurando dela e o Ikki acabou sendo levado no lugar. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa bacana é que, finalmente, a gente tem uma batalha onde o Yoga ganha. E não é uma vitória moral, simplesmente. Ele finalmente ganha na base da porrada. Pela primeira vez, o turbilhão de gelo, ele finalmente consegue pegar e derrotar um adversário. Lembrando que todo mundo tá bem acabadaço, né? Então, estamos falando de gente usando, realmente atingindo novos níveis de poder, meio do tipo, dá pra mesmo durante alguns minutos, agora voluntariamente, eles conseguirem atingir um nível de poder de Cavaleiro de Ouro, sabe? E isso é bem bacana, porque encerrado finalmente a vitória de todo mundo, eles têm duas coisas importantes. Eles recebem o testamento do Aiolos, né? Deixam a Atena aos seus cuidados, uma frase bem clássica dos fãs, onde ele praticamente deixa a Atena, porque ele cuidava quase como se fosse a própria filha dele, aos cuidados dos cavaleiros. Mas uma outra coisa importante é que eles têm acesso à armadura de taça, que eles veem que, além da Atena, ele também pegou e escondeu a armadura de taça, o cavaleiro Aiolos, e a gente descobre que a profecia, na verdade, é só a metade dela que foi mostrada para os outros cavaleiros. A
a gente vê que a ideia básica é que o planeta estava quase destruído, a deusa Atena caída no chão, inclusive bem bacana porque essa ideia da deusa caída no chão é praticamente igual à imagem clássica dos cavaleiros caídos dos jogos de videogame na tela de continue dos games de PlayStation, dos Cavaleiros do Zodíaco, e que faz sentido, né? Uma coisa inspirada nas telas de continue, uma coisa de mostrar uma cena onde você quase morreu, mas na verdade levanta de volta para mostrar como a Atena ainda tá viva. Ela é circulada por 10 constelações dos 10 constelações, e que não são os 12 signos do Zodíaco, mas os Cavaleiros de Bronze, e realmente o planeta voltando a brilhar, mostrando que vai triunfar no final. E agora, e a gente já imagina a questão básica, como foi a reação, porque estamos falando do planeta entrando quase basicamente entrando num apocalipse, Atena e os seus cavaleiros quase morrendo, meio que a humanidade quase extinta, e depois a humanidade consegue se reerguer e triunfar, e o planeta, as coisas voltarem a estar em ordem, sabe? Então, só que, imagina o choque dos cavaleiros quando virem a ideia de, tipo, peraí, quer dizer que vai, a maioria, todo mundo morrer aqui, é isso? Quer dizer que os cavaleiros de bronze, as constelações de bronze, que vão ficar diretamente mais ligadas a Atena, não as constelações de ouro, o que diabos está acontecendo aqui, sabe? Então, já dá a imaginar como isso já deve ter gerado uma tela azul na cabeça do pessoal que estava acompanhando, do mestre e dos dois cavaleiros de ouro, quando pegaram e viram a profecia pela primeira vez. E aqui a gente tem algumas referências legais, que é o seguinte, uma coisa que a gente vê que não tinha no material original da história, teoricamente clássico, é que temos uma cena de uma chuva de meteoros em cima do planeta. Mas que diabos é isso? O alinhamento planetário, a maioria das pessoas já conhecia, né? Que tinha falado na temporada anterior que o alinhamento cósmico vai gerar o aumento do poder do Hades, né? No começo da temporada. Né? E ao mesmo tempo, nos quadrinhos e no material e na animação original, o alinhamento cósmico cobria o planeta de sombras e era uma coisa provocada pelo Hades para fazer com que tivesse uma noite eterna no planeta, né? Então, o alinhamento cósmico a gente já via. Agora, essa coisa dos vulcões explodindo com os meteoros é referência para mim a duas coisas importantes. O fato de que nos quadrinhos recentes a gente tem justamente a deusa Nêmesis atacando a Terra com uma chuva de meteoros que está prestes a cair, se não for detida. Isso na saga Rise of Poseidon, no qual os Cavaleiros de Poseidon estão lutando contra a deusa Nêmesis no processo, meio do tipo, a gente precisa evitar que o planeta seja destruído, já que a gente quer dominar o mundo, não destruir ele, né? E outra coisa importante, a questão dos vulcões me lembra tanto quanto o espírito do Abel começou a atacar o planeta nos filmes de Cavaleiros do Zodíaco, tanto na Batalha de Abel quanto nos Guerreiros do Armagedon, mas também lembra uma coisa importante, que é o seguinte, a ideia do mundo quase apocalíptico e a deusa Atena como uma de esperança, para mim lembra muito também o mangá do Saga G-Requiem, que é recente, que também esse também não foi publicado no Brasil, onde a gente tem justamente a deusa Atena, após ela se sacrificar para evitar a Saori, após ela se sacrificar para impedir que o mundo inteiro fosse destruído, o que acontece é que sobra uma última ilha no qual ela reencarna, que vira o último refúgio da humanidade e que é protegido contra os deuses primordiais, que os deuses primordiais eles destruíram o Monte Olimpo, governaram o resto do mundo, e aquela ilha é o último refúgio do último canto da humanidade, sabe? Então, onde tem justamente um vulcão, já que é a Ilha da Rainha da Morte, né, onde o Ikki vivia, né, onde tem justamente escondido as últimas grandes armaduras para poder reerguer depois o santuário, sabe? Então, é bem bacana. Então, acho que tudo isso foi usado de fonte de inspiração dentro da história e que deixou tudo bem bacana, eu acho, sabe? Então, e por fim, uma coisa bem da hora nesse ponto é que quando eles pegam e eles começam a chorar, assim, emocionados com a mensagem do Aiolos, eles têm todos extremamente renovados, com as forças regeneradas. Né? Não é uma coisa simplesmente emocional no meio. A gente vê que a borboleta, a personificação do fantasma do Aiolos, vai até a Marin e ajuda dar um novo estímulo para ela, que estava quase morta, a se reerguer para continuar a jornada dela para lutar por Atena, assim como ele consegue se manifestar para falar com o irmão e dar novas forças para ele lutar, né? Lembrando que o diálogo que acontece entre o cavaleiro de Sagitário, o Aiolos, e o irmão, que é o cavaleiro de Leão, acontece no mundo físico, não acontece na beira do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Então, realmente,
Então, diga-se de passagem, saindo novamente ajudando a sair justamente dessa situação de quase morte, para provavelmente se levantar posteriormente, sabe? Então, dá pra ver que eles estão realmente reenergizados, reforçados fisicamente para continuarem os próximos combates. O que faz sentido, já que eles estavam todos detonados até o momento, diga-se de passagem. E tinha aquela justificativa. Como mesmo assim, todos detonados, eles vão conseguir pegar e lutar nas próximas casas do Zodíaco. Então, isso aí ajuda a dar uma lapidada na história, na minha opinião, né? Inclusive, a gente tem até, né, a Cleo falando, o Cavaleiro de Sagitário gastou suas últimas forças para poder pegar e continuar lutando por Atena, né? Eu acho que tanto para mostrar para os heróis a verdade, quanto para meio que dar o teste que funciona também como um treinamento para os heróis, né? E agora reforçar eles no vigor físico máximo para eles continuarem pegando e derrotarem os adversários, lutarem contra o grande mestre. E diga-se de passagem, o cavaleiro aí se mostrou absurdamente poderoso, com diferentes tipos de golpes. Então, imagina como vai ser quando eles mostrarem a batalha através do qual o Aiolos morreu. E diga-se de passagem, para derrotar o Aiolos, o Gêmeos e o Capricórnio, que foram justamente os que mataram ele, imagine o nível de poder que os dois têm juntos, né? Lembrando que a próxima casa é o de Capricórnio, então eu tenho quase certeza que a gente vai ter flashback demonstrando a batalha do Capricórnio contra o Aiolos e mais detalhes justamente de por que o Cavaleiro de Capricórnio especificamente fez parceria com o Cavaleiro de Gêmeos, sabe? É claro, se vai ser no próximo episódio em seguida ou se a gente vai ter mais alguma coisa, aí não dá pra saber direito. Afinal, a gente tem outras coisas, a gente tem outros acontecimentos em paralelo acontecendo ao santuário. Mas eu acho que esse episódio explicou muita coisa. E uma coisa bacana é o seguinte: na saga original, a gente teria só mais 3 combates e em seguida a luta contra o Grande Mestre. Então, na prática, o Yoga só teria tido no máximo vitórias morais e grandes empates dentro do. Basicamente apenas vitórias morais e grande surra sendo levada dos Cavaleiros de Ouro, né? Se a gente seguisse o material original. E aqui, pelo menos, a gente tem uma vitóriazinha. Número 2. No material original, o Seiya, ele só lutava contra o Aldebaran de Touro e depois ele luta de verdade mesmo. Ele começa a lutar um pouquinho contra o Cavaleiro de Escorpião, mas só começa a ter uma próxima grande luta só no final contra o Cavaleiro de Gêmeos, né? Contra o Grande Mestre, né? Inclusive porque ele apanha muito contra o Cavaleiro de Leão. Tanto que eu acho que foi uma corrigida legal eles deixarem uma luta um pouco mais equilibrada contra o Cavaleiro de Leão, né? Então, eles colocarem essas lutas adicionais do Seiya, tanto essa aventura do Seiya no Mundo dos Mortos no capítulo anterior, quanto essa luta adicional, ajuda a pegar e deixar mais destaque pro Seiya e desenvolver mais todos os cavaleiros na história, né? E aqui eu quero saber, vocês acham que o próximo episódio vai ser contra o Cavaleiro de Capricórnio? Vocês acham que a gente vai ver a June subindo as 12 casas e tendo que o Cavaleiro de Gêmeos tentando para ela? Já que ela tá viva, conhece o segredo dos Gêmeos, que de jeito nenhum ele vai querer que pega e ela espalhe que o Cavaleiro de Gêmeos, na verdade, matou o Grande Mestre e substituiu ele, né? E a gente tem que lembrar também uma coisa importante. Se tem uma batalha que dá pra June pegar e conseguir resistir, é a do Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, né? Já que é o único que ela não enfrenta diretamente, mas apenas uma ilusão projetada por ele, né? Inclusive, eu quero saber se vocês acham que, de repente, a gente vai ter um episódio só da June subindo as 12 casas, né? Meio que em paralelo àquilo que tudo que a gente tá vendo, onde a gente vai ter a primeira parte do episódio lutando contra os Gêmeos, depois atravessando os guerreiros esqueletos, para enfim, finalmente ter o grande desafio do Aiolos, de repente, sabe? Coloque aqui embaixo seus comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!